Fala conosco, nós precisamos do Teu falar. Obrigado por esse dia, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Guardamos a Tua volta. Vem logo, Senhor. Aleluia. Amém. Queria começar a compartilhar com os irmãos, dizendo que a mensagem dessa semana é uma coisa fantástica, extraordinária, maravilhosa. São muitos pontos, não é? De segunda até domingo, é uma coisa muito rica. E eu queria começar a compartilhar pelo último dia da semana, pelo domingo. O Robertinho, quando veio aqui partir o pão, ele citou um compartilhado Pedro. E exatamente, apesar de não estar no alimento diário dessa semana, foi um sentimento que eu tive muito grande. Nós vemos logo no início, na segunda-feira, o irmão compartilhando a respeito de uma progressão nas coisas da fé. E nós não devemos ficar parados. O Senhor tem sempre algo novo para nós. Está escrito na Bíblia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Em que no Senhor não há mudança, não há sombra de variação. Mas isso é a pessoa do Senhor. Com respeito ao nosso relacionamento com Ele, graças a Deus o Senhor está cada dia revelando coisas novas para nós. A Bíblia é um livro fechado. Está escrito na Bíblia que se vier alguém pregando outro evangelho, seja anátema. Então nós não temos outro evangelho. O nosso evangelho é o evangelho do Senhor Jesus. O que nós precisamos, o que nós ganhamos no compartilhar dos irmãos, é que nós precisamos sempre de nova revelação da palavra do Senhor. Só para dar um exemplo, no passado nós passamos por aquela época, era das trevas, onde a religião católica romana ela dominava tanto as pessoas, que as pessoas sequer tinham acesso à Bíblia, sequer tinham acesso à palavra. E o Senhor, por meio de muitos irmãos, Ele foi restaurando as verdades. Então o nome mais conhecido é Martim Lutero. Ele restaurou a salvação pela fé. Você não precisava pagar um dinheiro para Roma para poder tirar um parente do purgatório, mas a salvação era pela fé. Então, irmãos, eu aprecio a pessoa de Martim Lutero nesse aspecto, mas eu não sou um luterano, eu creio na salvação pela fé. Depois nós tivemos recentemente, e faz parte da nossa história, por exemplo, o irmão Watmani, o irmão chinês que viveu na China, morreu, ficou 20 anos na prisão, morreu encarcerado. Esse irmão nos ajudou a perceber a realidade de que cidade há um corpo, cada cidade é uma igreja. Então isso sempre foi assim, sempre esteve na Bíblia, mas porque os irmãos estavam acostumados com aquele viver religioso de clérigos e leigos, então no tempo as pessoas começaram cada uma a criar a sua própria denominação. Então eu creio na Bíblia, que a Bíblia diz que há em cada cidade uma igreja, mas eu não sou um irmão seguidor do Watmani. Foi uma bênção para o corpo. Eu não abro mão, até hoje eu tenho os livros dele na minha casa, mas o Senhor, nós vamos recebendo uma nova revelação. Depois nós tivemos o irmão Etinis Lee, falou a respeito da liberação do Espírito, das particularidades, generalidades, o sentido prático da vida da igreja. Depois nós tivemos o irmão Dong, que falou bastante a respeito de nós negarmos a vida da alma. Toda reunião ele falava isso, e eu acho que ele, no final das contas, alguns nunca ouviram, nunca prestaram atenção e praticaram isso. Ele falou a respeito de invocar o nome do Senhor, a respeito de nós negarmos a vida da alma. Mas eu não sou um seguidor do irmão Dong Yulan. Esse irmão foi usado para quê? Para restaurar a própria palavra do Senhor para nós hoje. É um irmão importantíssimo, não abro mão da vida dele na minha vida, mas nós temos que ficar muito claros, irmãos, que nós não seguimos pessoas. Paulo ele escreveu: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. E você não vê em nenhum grupo evangélico ou do tipo dizendo que Paulo queria assumir o lugar de Jesus, porque ele disse que ele falou para as pessoas serem imitadores dele.
E agora nós temos o irmão Pedro Dong, a mesma coisa, a mesma situação se repete. Qual que é o encargo desse irmão? Ele tem um fervor por pregar o evangelho do reino, por expandir essa pregação desse evangelho. Está escrito na Bíblia que será pregado este evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim. Então, algumas pessoas, infelizmente eu já ouvi, que dizem que ele está querendo tomar o lugar de Jesus como novo mediador entre Deus e os homens. Isso aí é um comentário que está na internet, num site de irmãos da igreja em Bauru. Então a gente vê, irmãos, que são absurdos, que nós temos que estar sempre precavidos com respeito a isso. Alguns dias atrás o Duarte veio aqui na frente e leu um versículo de 2 Coríntios, onde Paulo fala que em Cristo fala por ele, Cristo fala em Paulo. Ele não está querendo dizer que ele assumiu o lugar de Jesus. Ele está dizendo que o Senhor o está usando como um vaso, como uma fonte para aquela época. Então nós temos que ter isso muito claro, irmãos. Por quê? Para nós não sermos arrastados por acusações sem fundamento. Tá certo? Acho que ficou claro a minha explicação. Espero que tenha ficado claro para os irmãos. Nós estamos seguindo hoje o mover do Espírito. O mover do Espírito é pregar o evangelho do reino, é viver a vida da igreja em unidade. E a respeito do que eu falei do Robertinho, uma coisa que eu desfrutei demais essa semana, é exatamente esse avanço, não é, na nossa experiência com o Senhor. Então vamos ler Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. E nós vamos ver de uma maneira rápida esse avanço, não é? Mateus 25, 21. Aqui em Mateus 25, 21, o Senhor conta uma parábola e ele diz assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É a parábola dos talentos. Então ele termina: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Nós vemos que Paulo, várias vezes ele escreveu que ele era o quê? Ele era um escravo do Senhor, ele era um servo de Cristo, ele era um cooperador do Senhor. Agora nós já vamos ver no próprio João capítulo 15, nós já vamos ver aqui uma mudança de tratamento. João capítulo 15, de 13 a 15. Aqui é uma mudança de tratamento, mas também começa a haver uma exigência. Então diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O Senhor estava falando dele mesmo, ele estava dando a vida dele em favor dos discípulos, que ele está chamando de amigos. Vós sois meus amigos. Então agora ele não está chamando mais os discípulos de servos, mas vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Agora tem uma exigência: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, não é o que vocês querem fazer. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Irmãos, que coisa maravilhosa, eu ser amigo do Senhor. Eu poderia ser chamado só de servo, mas eu sou chamado de amigo. E agora o Senhor continua, João capítulo 20, versículo 17. João capítulo 20, a partir do 17. E os irmãos que quiserem fazer a leitura junto comigo, fiquem à vontade. Eu acho muito, muito bom, enquanto eu leio, os irmãos lerem junto. Em João capítulo 20, 17, diz assim: quando o Senhor ressuscitou, se encontrou com Maria ali no túmulo, e vamos ler: recomendou-lhe Jesus:
Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Irmãos, que coisa maravilhosa, o Senhor está dizendo agora: vai e dize aos meus irmãos. E para concluir, Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, que bênção, que palavra forte, não é? Nós temos escutado que o Senhor, nosso Deus, Ele é um Deus de amor. E a intenção dEle, Ele é como se fosse uma piscina de amor. E a intenção dEle não é que nós paremos na beirada da piscina e vamos ficar admirando aquela água. A intenção dEle é que nós nos joguemos dentro daquela piscina. Quando nós estivermos com Deus, no reino dEle, na Nova Jerusalém, nós e Deus vamos ser um. Nós vamos estar ao lado do Senhor. Ele sempre vai ser Deus e nós sempre vamos ser os irmãos dEle. Mas o prazer dEle, a oração que Ele fez em João 17, era para que aonde Ele estivesse, nós estivéssemos juntamente com Ele. É por isso que está escrito, vamos para Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler João 17, mas também enquanto eu estava desfrutando da palavra, o Senhor orou, não é? Que o Senhor pediu ao Pai que aonde Ele estivesse, os discípulos estivessem junto com Ele. E aqui em Colossenses capítulo 3 é interessante, porque diz assim, a partir do versículo 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está guardada, já está guardada juntamente com Cristo em Deus. Foi exatamente a oração que o Senhor fez em João 17. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então o título da mensagem é a visão sublime de introduzir o homem na glória. Só que hoje, irmãos, o Senhor já está fazendo essa progressão de servos para amigos, de amigos para irmãos. Então, irmãos, que riqueza, que bênção. E o título é a visão sublime. O que é a visão? O que quer dizer a palavra sublime? Então eu fui no dicionário e achei a visão, seria a visão grandiosa, a visão magnífica, a visão esplêndida, a visão admirável, de servos para amigos, de amigos para irmãos. Vamos ler agora então o nosso texto principal, que é João, capítulo 17. Esse capítulo para mim ele é muito especial. Se alguém perguntar para mim, irmão, qual que é o trecho da Bíblia mais importante para você? Eu considero que João capítulo 17 é o texto que mais me impressionou a vida toda. Nessa oração o Senhor está falando diretamente com cada um. O Senhor está falando diretamente comigo. Existe aquele momento em que Ele fala assim: eu não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas por aqueles que por intermédio dEle hão de crer em mim. E existem 4 passagens nesse capítulo em que o Senhor roga fortemente que nós sejamos um. O Senhor já, durante a nossa vida, já está nos glorificando. Durante o meu viver, durante o meu dia a dia, o Senhor já está me dando a glória dEle, para que eu possa ser um. É isso que a palavra fala, nós vamos ler. Mas aí alguém pode dizer, bom, mas se Ele está dando a glória dEle
para os irmãos, para que nós sejamos um, por que acontece tanta divisão? Acontece porque apesar do Senhor dar a glória dele, eu não estou querendo receber. O Senhor tem falado para nós, mas se eu fecho o meu coração, Ele está dando, nós cantamos aqui, que graça tamanha, como é que é? Preciosas emanam. O Senhor está sempre dando, mas apesar do Senhor dar a glória dele para mim, para que eu possa ser um e possa dar testemunho da pessoa dele, eu posso não receber, mas o Senhor está dando. Então vamos começar a ler o capítulo 17 de João. E ele ora, ele roga 4 vezes para que nós possamos ser um. Para que isso possa acontecer na nossa vida, eu tenho que me lembrar daquela passagem que o Senhor fala: aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, a si mesmo se negue. Se eu não me lembrar sempre dessa palavra, eu não vou conseguir ser um. Tá certo? Então nós temos que pegar toda a palavra para nós podermos ter a realidade disso. Capítulo 17, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos. Bom, desculpe, irmãos. Antes do capítulo 17, 1, eu gostaria de ler o capítulo 16, um trecho. O capítulo 16, a partir do versículo 7. Depois nós vamos para o capítulo 17. Mas eu vos digo a verdade, 16 a partir do 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda, esse é o trecho mais importante, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então eu falei para vocês a respeito de uma progressão na nossa experiência com o Senhor. E o Senhor mesmo falou a respeito desse assunto. Os discípulos não estavam prontos para ouvir tudo que ele tinha para falar naquela época. Mas quando ele voltasse como o Espírito, aí ele continuaria falando. Então ele falou por meio de Paulo, por meio de Pedro, por meio de João, por meio de Timóteo, por todos os servos dele, ele continuou falando. E ele continua falando até hoje. Hoje ele não vai falar nada diferente do que está na palavra. Mas o que vai acontecer é que nós vamos começar a perceber o que o Senhor tinha para dizer para nós. Então, irmãos, essa questão de nós sempre buscarmos coisas novas, não é que a palavra não está completa, a palavra está completa, mas nós é que precisamos ter revelação nova a cada dia. E para isso nós precisamos ter um espírito de busca, nós precisamos estar abertos, para podermos receber tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós hoje. Ele não vai falar nada diferente do que está escrito. Nós é que somos tardios em ouvir, mas nós temos que ter esse coração de busca, esse coração de buscadores, não é? Agora nós podemos ir para 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade, vamos ler todos juntos? Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui, irmãos, sobre a vida eterna. O que é a vida eterna? É uma questão de duração de tempo? Sim.
Quem tiver a vida eterna vai viver eternamente, vai viver por toda a eternidade. Mas também é uma questão que a vida eterna é a própria pessoa de Deus. Nós vamos estar totalmente ligados a Deus. E essa vida é uma vida superior, é uma vida espiritual. Eu não sei se eu já comentei com vocês, que uma vez eu ouvi um comentário de uma pessoa que não cria no Senhor e falou: não, mas eu não quero a vida eterna, eu estou a ponto de cometer suicídio, a minha vida é um tormento. Imagina se eu vou ter a vida eterna e eu vou ter esse sofrimento eternamente. Não, irmãos, a vida eterna não é só uma questão de tempo, de não ter fim, mas a vida eterna é uma vida de alegria na presença de Deus. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então nós vemos aqui na palavra que Jesus glorificou o Pai, fazendo a obra que lhe tinha sido confiada. E uma coisa muito importante também que nós vamos ver durante essa revisão, é que para nós agradarmos a Deus, nós temos que fazer a obra de Deus do modo de Deus, tá certo? Eu gosto muito de uma ilustração, de uma situação que é uma lição para mim, e é muito claro, é a questão do rei Saul. Quando ele foi lutar contra os inimigos, Samuel disse para ele: Saul, você vai ao campo de batalha, acabe com tudo. Os povos daquela época, eles eram malignos, completamente. Eles sacrificavam os filhos no fogo. Veja só que situação, qual de vocês hoje pegaria o seu filho e queimaria no fogo para oferecer para um Deus pagão? Por que Deus exterminou as pessoas com o dilúvio? Porque o homem se corrompeu completamente, tá certo? Então Deus falou, Samuel disse a Saul: Saul, você vai lá e extermina tudo, acaba com tudo. Você acaba com os animais, com os velhos, com as crianças, com tudo. Porque se você não fizer isso, um dia esse povo vai se voltar contra nós de novo. E Saul foi. Passado um tempo, Samuel estava na sua tenda ali, e ele ouviu que o povo estava voltando da batalha. E só que Saul escutou ali balido de ovelhas, o mugido de gado. E assim que ele se encontrou com Samuel, escutou. Eu falei: Saul, não, isso, pode me ajudar. Então Samuel estava na tenda e ouviu que o povo tinha voltado da batalha, mas ele ouviu o mugido de gado, balido de ovelhas, e logo ele se encontrou com Saul. Samuel se encontrou com Saul e perguntou, e Samuel falou para Saul: Saul, mas eu não falei para você que era para acabar com tudo? Por que você não fez isso? Ele falou: ah, Senhor, é porque eu trouxe o melhor do gado para oferecer em holocausto para o Senhor. E aí Samuel disse para ele: Saul, acaso não foi Deus que criou todos os animais da terra? Ele não precisa que você traga gado para oferecer para ele. Ele criou todos os animais do campo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Por causa do que você fez hoje, o reino passou de você e o Senhor já achou uma pessoa melhor do que você. Hoje, a partir de hoje, o Senhor já levantou outra pessoa que vai ser rei no seu lugar. Então, irmãos, essa passagem ela é muito forte. Essa passagem mostra que quando nós temos um relacionamento com o Senhor, nós temos que servir o Senhor de acordo com aquilo que Ele pediu. Então eu vou ler depois no Alimento Diário, eu faço questão de ler com vocês um trecho em que fala que mesmo que eu posso fazer uma obra de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu gosto, e ter muito sucesso. Aliás, os que fazem isso têm muito mais sucesso do que nós, do ponto de vista de quantidade de pessoas assistindo. Mas para Deus isso não significa nada. Se nós compararmos, nunca fui até a Itália, nunca fui ao Vaticano, mas a gente sabe que é uma coisa deslumbrante, mármore do mais fino, uma coisa riquíssima. O homem é capaz de fazer o que ele quiser. Deus deu uma capacidade enorme para ele. Mas para Deus isso não tem valor nenhum. Às vezes é melhor você morrer numa arena comido por leões, ou ser queimado numa fogueira, do que você... eu fiz uma igreja, eu criei uma igreja. A minha igreja hoje já tem em 1000 cidades, 1000 denominações.
Isso é muito triste. Mas teve sucesso, salvou pessoas. Sim, graças a Deus, salvou pessoas. Mas ai daquele que fez isso, né? Então nós vimos, foi compartilhado a semana passada, acho que foi o Kaique que compartilhou, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de Deus. Então isso é um alerta para nós, irmãos. Eu já ouvi uma palavra dizendo assim para mim: vocês são muito radicais, muito exclusivistas. É verdade, quando for necessário eu sou radical e sou exclusivista. Se o Senhor foi radical e exclusivista, se Ele foi assim, eu sou assim. Jesus, Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu tenho que concordar com o Senhor. A igreja, o maior absurdo que a gente escutou nos últimos tempos é que nós somos exclusivistas, só nós somos a igreja. Eu falei, mas não é possível, nós estamos dizendo que todos os irmãos em Ribeirão Preto são a igreja, o tempo todo nós falamos isso sem parar, e alguém ousa dizer que nós somos exclusivistas e que dizemos que só nós somos a igreja em Ribeirão Preto. Então, nós não vamos fazer política, né? Nós continuamos dizendo que todos os irmãos são a igreja em Ribeirão, mas nós estamos aqui carregando a bandeira do testemunho e da unidade, nós só temos o nome do Senhor. Irmãos, é muita coisa, é muita verdade, né? Então, versículo 6, manifestei teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, aleluia, irmãos, eu sou do Pai, eu sou do Filho, amém. Por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Eu poderia recomendar assim fortemente, irmãos, vocês podem ler esse capítulo 17 de João várias vezes. O Senhor está rogando que nós sejamos um. Isso não é uma coisa passageira, né, irmão Hélio? Isso não é passageiro, isso está na palavra. Eu sempre desfruto demais. Puxa vida, eu vou compartilhar sobre o capítulo 17. Que bênção. Que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Então o Senhor está nos guardando. Que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Isso está no Salmo 41:9. Aquele que se alimenta do meu pão virou o seu calcanhar contra mim. É um salmo. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso tudo é uma oração que o Senhor está fazendo por nós. O Senhor está fazendo essa oração pelo Douglas. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Guarda o Douglas, Senhor, né? Assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui não é o Pedro Dong que está enviando cada um de nós para pregar o Evangelho. É o Senhor que está nos enviando para pregar o Evangelho. Eu, sinceramente, eu fico decepcionado, eu fico muito triste quando alguém quer colocar o nome de qualquer pessoa ao lado do Senhor.
Eu amava demais o irmão Dong, o irmão Atmani, Martinho Lutero. Uma vez se aproximaram, acho que eu já falei isso aqui, se aproximaram de Martinho Lutero e disseram para ele: olha, Lutero, agora vai ter a igreja luterana. Aí o Martinho Lutero, ele olhou espantado para a pessoa e falou: como? Igreja luterana? Ele falou: essas pessoas sabem quem eu sou? Eu sou um saco de verme. Eu não sou nada. Como que alguém ousa colocar o meu nome junto à palavra igreja? Nós não somos nada. Então, quando alguém faz esse tipo de comentário, uma vez eu conversei com um jovem, eu comentei isso com o Kaique, esse jovem falou: essa questão aí de idolatria, às vezes não está na pessoa, está no coração dos outros. É verdade, está no coração das pessoas, não é a nossa pregação. Quem que é Pedro Dong? Pedro Dong é um servo do Senhor. Ele é um amigo, ele é um irmão, mas ele não é mais nada do que isso. Na igreja só tem um nome: Jesus Cristo nosso Senhor. Eu prezo muito o Pedro, tiro foto do lado dele, algumas vezes eu ligo para ele, encorajando, confirmando uma palavra que ele falou, mas ele é um servo. E quando alguém fala isso e faz uma comparação: você segue tal pessoa, eu fico muito decepcionado. Como que essa pessoa tem coragem de fazer de tocar num assunto desse, de dizer que ele é o nosso novo mediador? Isso é algo muito triste, é ridículo. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Como que nós somos santificados? Através da lavagem de água pela palavra. Nós estamos lendo aqui bastante trecho da Bíblia. Para mim, vocês não imaginam o prazer que é. Quanto mais palavra nós conhecermos, irmãos, mais Cristo nós estamos ganhando. Não rogo, agora é para nós, hein? Agora é para cada um de nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. O Pedro, o Senhor está rogando pelo Pedro, porque por intermédio da palavra de Paulo, de João, você veio a crer no Senhor. Então o Senhor está rogando pelo Pedro. Amém, Pedro? Amém, Alcides? O Senhor está rogando por nós. Não rogo somente por esses 11 aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Agora, a segunda vez que ele fala a respeito da unidade: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Se algum dia alguém chegar para vocês e falar: você reúne lá? Mas lá você reúne? Fala: sim, porque eu quero ser um com o Senhor, quero ser um com os irmãos. Isso está escrito em João capítulo 17. Eu estou seguindo a vontade do Senhor para a minha vida. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. A terceira vez que fala da unidade. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. O Senhor já estava transmitindo a glória dele para os discípulos, para que sejam um como nós o somos. Eu falei isso no começo. O Senhor está sempre transmitindo as bênçãos dele. A questão é: será que eu quero receber? A palavra fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está escrito na Bíblia que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, mas infelizmente nem todos os homens desejam isso. Eu neles, mais uma vez da unidade, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Por isso que eu li Colossenses capítulo 3, versículo 3. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então os irmãos podem ver que a Bíblia, irmãos, ela é um livro que ela é completa em si mesmo. O Senhor orou e isso aconteceu. Em Colossenses diz que nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aquilo que ele orou aqui
Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, irmãos, o Senhor não deseja para nós apenas nos livrar do inferno e nos levar num lugar onde vai haver um bairro de luxo, com casas suntuosas. Então eu vou morar numa casa, o Kaique vai morar em outra, o Renê vai morar numa outra casa, às vezes no mesmo quarteirão, não sei. Essa não é a visão de Deus. A visão de Deus é que nós vamos viver todos juntos, nós vamos estar na presença dEle. A palavra fala isso, que os seus servos o servirão. Vai ser uma vida maravilhosa. Eu vi a conferência ontem, eu fiquei assistindo aqueles irmãos pulando, louvando, aquela alegria, né? Aquela alegria inefável, cheia de glória. A nossa vida vai ser uma vida assim, não vai ter política, não vai ter morte, não vai ter sequestro. Irmãos, vai ser uma vida cheia de alegria. Se você pega o melhor momento da sua vida, sua melhor férias, e você vai estar ali do lado do Senhor Jesus, conversando, tendo comunhão, vai ser algo, nós não podemos imaginar, nós não conseguimos. Eu só sei que vai ser o melhor do que você já passou na sua vida. Aleluia. Nossa, tem tanta coisa aqui. Se eu continuar, hoje o Robertinho falou: irmão, você pode falar porque não vai ter, compartilhar. Nossa, se dependesse de mim, eu falava até às 3 da tarde. Mas nós já vamos encerrar, viu, Robertinho? É tanta coisa aqui. Então eu já falei para vocês a respeito desse avanço na nossa experiência com o Senhor. Na segunda-feira, o Pedro cita o Pedro Valdo e os valdenses, que com o passar do tempo acabaram perdendo aquele fervor. E isso pode acontecer conosco, né, Renê? Nós já somos os mais antigos aqui, então nossa responsabilidade é maior, né, Renê? Mas nós não podemos perder, né, Robertinho? Robertinho também é da velha geração. Nós não podemos perder o fervor, nós não podemos esfriar, nós temos que estar sempre no Espírito. Tá bom, Senhor, o Senhor está me disciplinando, mas amém, eu quero entrar nessa festa aí, eu quero estar no reino. E nós, graças a Deus, né, nós somos salvos pela fé. E eu já li que o Espírito vai nos guiar a toda a verdade. Mas para concluir, e agora eu vou concluir, porque tem muita coisa, os irmãos podem completar. Qual que é o nome do irmão que está sentado? O nome do irmão? Alexandre. Eu vou ler um versículo agora, Alexandre. Quando eu cheguei aqui, nós estávamos orando, e na sua oração eu identifiquei o versículo que eu anotei aqui. O irmão vai ver, nós vamos ler. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias é um livro pequenininho na Bíblia. Ele fica depois de Daniel e antes de Joel. Oséias 6:3. Já apareceu aqui? Então vamos ler. Vamos ler todos juntos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Essa é a palavra que o ministério tem falado para nós. Conhecer e prosseguir em conhecer. Nós não nos acomodarmos. O Senhor tem sempre uma palavra para nos levar adiante. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Nós estamos esperando, Senhor, volta logo, Senhor. O Senhor está demorando, Senhor. Mas o irmão não está pronto. Não, Senhor, então me apronta mais depressa ainda, mas volta logo, Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. É uma chuva amena, uma chuva boa, porque o agricultor gosta muito. E o outro versículo que eu queria ler, para terminar, é Eclesiastes,
capítulo 7. Eclesiastes é depois de Salmos, tá bem? Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 7, 10, 11 e 12. Essa palavra é para mim, para o Renê, para o Robertinho também, né? Viu, Robertinho? É para os antigos, mas também vale para todos os irmãos, vale para o irmão Hélio, vale para todos nós. Vamos ler? Jamais digas, tá certo lá na... Tá certo? Então vamos ler todos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol, para os vivos. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ele dá vida ao seu possuidor. Então, falando a respeito do versículo 10, alguém pode falar assim: puxa vida, mas a igreja às vezes passa um tempo de bonança, né, Robertinho? De repente tem um monte de confusão. Ah, por que tem tanta confusão? Não era para ter. Não era para ter mesmo. Ah, mas aqui com o tempo o Senhor vai, ok, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós passamos por aflição. E qual que é a nossa tendência? Ah, mas há um tempo atrás não tinha essa confusão. No começo, né, o Renê, lá na época da casa de Cristo, não, lá era bom, aí era uma paz. Agora, ficou muito confuso. É melhor o tempo passado, mas aqui fala, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Se Deus nos colocou neste momento, é neste momento que nós temos que exercitar o Espírito e nos apresentar para o Senhor. Não é para ficar lamentando, tá certo? Pois não é sábio perguntar assim: Senhor, está tendo problema? Amém. O Senhor quer que eu me sacrifique igual Paulo, que ele falou que ele estava sendo já preparado para passar por libação, não é? Boa é a sabedoria, havendo herança. Nossa, você sabe, ter dinheiro é bom. Para os que veem o sol, para os vivos. Mas a sabedoria protege como protege o dinheiro. Se você tiver os dois, muito bom. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. A palavra falou que Cristo nos foi dado da parte de Deus como sabedoria, justiça, santificação e redenção. Mas vós sois dele. Mas vós, como é o versículo? Mas vós sois dele, o qual, em Cristo Jesus, o qual se vos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, irmãos, graças a Deus, irmãos, hoje nós temos essa sabedoria dentro de nós, que é a palavra. Nós temos a Bíblia para nos, como aquela ferramenta de Deus para nos lavar. E o que a gente tem que fazer hoje é falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor, nós continuamos a caminhar para fazer a tua vontade. Não quero ficar olhando para o passado, não quero achar que se alguém vier soprar para mim que... eu já ouvi falar assim, não, porque hoje não há mais profeta, isso aí tudo já terminou. Isso, a Bíblia está fechada, não tem mais apóstolo. Não tem mais revelação. Eu falo, olha, interessante. Nós continuamos, a palavra fala, Deus escolheu em primeiro lugar apóstolos, profetas, pastores, mestres, não é? A igreja acabou depois que Paulo morreu? Não, a igreja continuou. Esse é o corpo de Cristo. Então, irmãos, hoje, graças a Deus, o Senhor continua falando conosco. Como eu já falei, é muito rico. Eu não sou um bom profeta de falar todos os pontos, mas os irmãos possam, quem desejar, possa dar sua porção aqui. Jesus é o Senhor.